eu sou Mário Franco, sou analista comportamental, tenho como missão ajudar pessoas a se conhecerem, a alcançarem resultados extraordinários. Na área de negócio, eu ajudo pessoas a iniciar negócio, dobrar faturamento, salvar de pessoas e, claro, como todo empresário gosta, de ganhar dinheiro. Também eu tenho uma missão de ajudar pessoas a descobrir o propósito de vida, ou seja, a missão, aquilo que ela veio fazer aqui na Terra. Então, isso daí é muito importante e é o que eu procuro ajudar. E hoje nós vamos falar sobre esse tema aqui, ó. A vitória começa de dentro para fora, a mudança, né? Então, como é que eu faço para definir isso, né? Para ser ajudado, para encontrar esse porquê, né? Primeira coisa que eu preciso entender é o seguinte: eu preciso definir o que é sucesso. E a definição de sucesso, ela acontece dentro e não fora. Eu posso até me valer de fatores externos, eu posso até perguntar para outras pessoas, eu posso até estudar sobre o assunto, mas eu preciso definir o que é sucesso para mim. A partir daí, porque uma pessoa só muda se ela tiver um motivador. Se ela tiver um motivador, ela vai querer mudar para alcançar alguma coisa, caso ela não esteja alcançando com as atitudes que ela tem atualmente. Como o ser humano tem um crescimento dinâmico, então o que acontece? Ele acaba querendo essa mudança, ele acaba querendo sempre estar em constante mudança e alcançar novos resultados. Então, olha só, como é que eu defino o que é sucesso? E por quê, né? Por que eu preciso definir o que é sucesso? Pelo seguinte, porque é como se você tivesse, vamos supor, que você está esperando alguém no aeroporto, né? Só que você não sabe como é a pessoa. O que vai acontecer? A pessoa pode passar do teu lado, que são as oportunidades, o sucesso, tudo isso passa do teu lado e você acaba não vendo, porque você não sabe o que é isso, você não definiu, não é saber, é que você não definiu. E muita gente tem como tema de sucesso o sucesso alheio. Então, assim, eu vou ter sucesso se eu fizer como fulano de tal, que alcançou isso e aquilo. Então, se ele não tem bem definido, lógico que não vai dar certo. A gente fala assim, ó, ajude as pessoas a subirem a sua própria montanha, não a minha montanha, mas a sua. Então, quando eu for te ajudar, eu tenho que ajudar você a subir a sua montanha, para você saber onde você está. E aí, muita gente não sabe qual é a sua própria montanha e vai trabalhar para ajudar os outros, né? E aí, como que ajuda e como que tem resultado com isso? Se você não sabe o que é o sucesso, o que são as oportunidades, você não está preparado. Tem aqueles que querem se preparar para as oportunidades à medida que elas aparecem. Bom, eu passei no concurso, né? Então é muito parecido com quem só quer se preparar para o concurso depois que abre o edital, depois que abrem as inscrições. Ora, ele tem chance de passar? Tem, lógico. Mas existem pessoas estudando para aquele concurso há muito mais tempo. O que pode acontecer? Provavelmente essa pessoa que está estudando há mais tempo tenha maior possibilidade de passar no concurso. Então, por que a vitória, a mudança, a transformação acontece de dentro para fora? Porque é uma decisão própria. Não é alguém que decide por mim. Eu preciso decidir se eu quero a mudança ou não, se eu quero a transformação ou não, se eu quero mudar de vida ou não, porque quem decide sou eu. Eu conheço casos, né, porque eu converso bastante, e aí eu acabo perguntando muitas coisas, eu converso com comerciantes. E muitos comerciantes criam um negócio para os seus filhos. E os filhos crescem e não querem tomar conta daquele negócio, ou seja, os pais que querem que os filhos subam a sua montanha, né? E aí ele não pensa assim, o filho quando cresce e se torna autorresponsável, né, que se torna adulto, que toma as suas decisões, ele vai definir para onde ele quer ir.
E aí muitos pais não entendem isso. E aí eles querem que os filhos continuem a empresa. Ou então aquele outro caso de quando uma pessoa quer que o pai quer que o filho seja médico, mas o menino não tem a menor aptidão para a medicina. E aí, como é que fica, né? Porque daí ele vai querer, por tudo, que o filho faça medicina. E aí a confusão está criada, né? Então, tem gente também que chega na minha sala de coaching e ele fala assim: olha, a minha meta é que os meus filhos façam faculdade porque eu nunca fiz. Bom, é nobre, é muito nobre essa é, é muito nobre essa ideia, né? Mas não são metas suas, são metas dos seus filhos. Quando você estabelece uma meta e ela não está no seu controle, um objetivo de vida, você fala assim: ah, meu sonho é que meus filhos façam isso. Então, o objetivo não é seu. Ele não está no seu controle, não é um sucesso seu. Ou seja, você não definiu muito bem o que é o sucesso para você. Então, o tema de hoje é: a vitória acontece de dentro. E quando eu falo de vitória, eu preciso saber o que é a vitória para mim. O que é o sucesso para mim? Eu preciso definir. E o sucesso é definido de acordo com aquilo que você tem dentro. Por quê? Porque é o que está dentro que se externa, é o que está dentro que aparece para fora, né? É de dentro para fora que acontece a mudança. Então, muitas vezes a gente não sabe definir o que exatamente a gente quer. E eu quero te ajudar nessa noite aqui. Eu quero que essa live possa te ajudar para que você defina, né, o que é sucesso para você. Então vamos lá. Eu estou falando primeiro de alguns percalços, né, que a pessoa acaba sofrendo pelo seguinte. Ontem nós falamos um pouco sobre aquilo, as barreiras invisíveis. São as pessoas que colocam assim: sucesso para mim é quando eu tiver uma empresa com 500 funcionários. Sabe quando essa pessoa vai realizar esse sonho? Nunca. Por quê? Porque essa pessoa não tem empresa com um funcionário, nem com dois, nem com 10. Ele quer que caia uma empresa do céu, montadinha, prontinha, com RH, com operacional, com tático, estratégico, com tudo. Isso não vai acontecer. São barreiras intransponíveis. Mas para ficar mais claro, tem gente que fala assim. Eu ouvi isso de uma amiga lá em Goiânia. Ela disse assim: se eu ganhar na Mega Sena, eu vou montar um orfanato. Vou ajudar crianças carentes. E eu falei: quantas crianças carentes você ajuda hoje? Ela falou: nenhuma, porque eu não tenho dinheiro. São barreiras intransponíveis. A pessoa cria para se auto-sabotar e para contar a historinha dizendo: eu só não realizo o meu sonho porque eu não ganhei na Mega Sena. Ora, se com o meu salário eu não ajudo nenhuma criança carente, se eu ganhar na Mega Sena, e eu disse isso para ela, a última coisa que você vai pensar na vida é em criança carente. Por quê? Porque não é uma realidade hoje. Tem gente que coloca sonho assim, ó. O meu sonho, sei lá, é ter uma fazenda com não sei quantos hectares, com gado, com não sei o que e tal. Ok, ninguém questiona sonho. Sonho é sonho. Mas depois do sonho, o próximo passo é definir qual é o objetivo, né? E aí eu pergunto assim, na última semana, quando você pensa nos últimos 7 dias, o quanto você trabalhou para esse sonho se realizar? Aí a pessoa pensa assim, peraí, eu não estou entendendo direito, né? Eu não sei direito o que você está falando, parece que você está falando grego. Então, o que eu estou dizendo? Que se na última semana você não trabalhou para realizar esse sonho que você está dizendo que tem, é bem provável que ele tem que nascer do seu coração, ele tem que te impulsionar, ele tem que te jogar para frente, ele tem que te fazer acordar cedo, entendeu? Quem tem sonho, quem sonha, quem tem alvos, metas, objetivos de vida, ele não precisa de despertador, porque ele acorda cedo, ele vai à luta, ele faz, porque o sonho é muito maior que qualquer outra motivação. Então, se esse sonho é fictício,
é uma coisa que você nunca vai fazer, então esse sonho não existe, na verdade. Você só fala ele porque, não, peraí, já que está todo mundo dizendo que tem sonho, deixa eu falar que eu tenho sonho também, porque senão eu vou ficar mal na fita. Mas aí também, essa questão da última semana nos mostra é uma radiografia que você tira, né? Na última semana eu trabalhei pelo quê? Qual foi o tempo dispensado, né? O tempo que eu dediquei nas últimas atividades da última semana? Se você falar assim, Mara, mas pegar a última semana é covardia. De repente a pessoa trabalha no sonho dela uma vez por mês. De repente a pessoa só trabalha fim de semana. Claro que se você voltar 7 dias, vai ter um fim de semana pelo meio, né? Mas o que eu quero dizer é, a pessoa que trabalha pelo sonho não tem, não tem hora e nem lugar. Ela fala do sonho, ela explica o que é, ela tem o desejo, ela coloca outras pessoas. Quando você ouve alguém que é muito sonhador, tem hora que dá vontade de você estar lá dentro, fala assim, rapaz, você não pode terminar logo isso, que eu estou vendo aqui o quão maravilhoso é esse seu sonho e eu quero participar também. Você vê um empresário, né? Empresários sonham muito com empreendimentos, né? E aí, às vezes, a pessoa fala assim: eu quero construir um parque de diversões, que a família possa vir, que as crianças possam brincar, que tenha roda gigante. E aí a pessoa está escutando ali, falando assim: nossa, que legal, não tem como você terminar logo esse sonho, porque eu quero trazer minha família, eu já estou me vendo lá dentro, eu estou vendo aqueles carrinhos bate-bate, aquelas xícaras e tal, e os brinquedos e as crianças, aquela alegria, porque é um sonho que está vindo do coração. É um sonho que a pessoa não tem hora nem lugar, ela trabalha sempre por aquele sonho. Ela está o tempo todo falando daquilo que ela quer. E aí, nós temos os sabotadores, né? São as pessoas que não são pessoas sabotadoras, são sabotadores dentro das pessoas, né? São as pessoas que criam condições que nunca vão se resolver. Então, eu falei primeiro das pessoas que têm sonho para os outros, né? Que é o pai que quer que o filho faça medicina. É um caso, é um exemplo. Eu falei daqueles que falam simplesmente para agradar. É a pessoa que diz assim: quando eu for muito rico, eu vou cuidar de criança carente. Se você não cuida hoje, quando você for rico, a última coisa que você vai pensar é em criança carente. Tá certo? Claro, você pode ser uma exceção, tudo bem. Terceira coisa, são aquelas pessoas que colocam os seus sonhos, esse também é um sabotador. São pessoas que colocam os seus sonhos na mão dos outros. Entende isso? O que é na mão dos outros? Ele fala assim: se fulano de tal fizer isso, eu realizo o meu sonho. Se minha mãe, se meu pai, se fulano me der isso, então ele coloca aquilo que ele diz que é o sonho dele na mão de outras pessoas. Faz sentido, gente? Então, olha só, o sucesso, ele precisa ser definido por você. Você precisa definir o que é sucesso para você. Sabe por quê? Conta-se a história de que um homem, né, de classe média foi tirar férias lá num determinado local lá no Nordeste, e ele encontra um rapaz lá de seus mais ou menos 30 para 40 anos, né, deitado numa rede. Ele tinha pescado um peixinho, estava ali assando, tinha um camarãozinho e tal. E aí, mais uma vida muito humilde, muito simples e tudo mais. Aí aquele rapaz, empresário, né, homem de negócios, ele falou assim, cara, por que você não monta aqui uma pousada, um negócio assim turístico, um passeio? Ele falou, para quê? Ele, para você ganhar dinheiro, para você ter mais dinheiro, poder comprar casa, carro, poder comprar o que você quiser. Ele falou, para quê? Ele, aí você pode contratar mais pessoas, o empreendimento andar e tal. Aí o Matuto falou assim, para quê? Ele, porque daí você vai poder descansar e tudo mais, e vai poder curtir sua vida. Aí o Matuto olhou para ele e falou assim: mas eu já estou fazendo isso. Você entende que definição de sucesso para aquele homem que está deitado na rede é exatamente aquilo que ele está fazendo? Por isso a gente não julga sonho, porque tem gente que o sonho dele é poder sentar na porta de casa no final do dia e conversar com os vizinhos, ir na praça, fazer caminhada, olhar, cuidar da saúde. Esse é o sonho dele. E não tem nada de errado com isso.
Tem gente que ganha, teve um caso na Noruega, uma senhora ganhou na Mega Sena acumulada, lá coisa de 40 milhões de dólares, e aí ela continuava trabalhando na fábrica dela normalmente. Claro que lá a cultura é diferente, o povo não ganha na Mega Sena e sai doido por aí gastando. Mas aí perguntaram para ela, e o dinheiro? Ela falou, eu estou precisando trocar o telhado da fábrica, eu acho que eu vou pegar um pouco desse dinheiro e fazer essa troca. Você entende que para ela sucesso é ter aquela empresa e poder trabalhar e poder ocupar o seu tempo fazendo aquilo dali? Eu conheço um homem que ele tem dinheiro e ele falou assim, olha, as pessoas ficam me falando que eu preciso comprar isso e aquilo, mas eu não quero, o meu negócio é construir casa e vender, é limpar lote, é trabalhar junto com o pedreiro que está construindo a casa, entendeu? O meu negócio é esse. Então, sucesso muda de pessoa para pessoa. De igual modo, do mesmo jeito que você não pode falar mal do matuto lá, né, que está lá deitado na rede, assando um peixinho, ali com um camarãozinho do lado, com um suco de limão, o outro também não pode falar daquele que tem um sonho muito grande, que tem um sonho de montar empreendimento, de ter vários funcionários, de ter avião, de ter helicóptero, porque o sonho é personalizado a cada um. Então, por que eu estou falando de sonho? É um tema que se chama A Vitória Acontece de Dentro para Fora. Porque quando você precisa sonhar, quando você precisa realizar algo, você precisa do seu motivador. E qual é o motivador? Essa é a grande questão. Porque a partir do motivador é o que você vai fazer. Então, no exemplo que eu dei, até o exemplo tem pais que criam os empreendimentos para os filhos poderem tocar o empreendimento, né? Ter o seu negócio próprio. E o filho não quer aquilo que o pai preparou para ele. E aí? Então, não é um sonho dele. Não é o que pulsa o coração dele. Agora, como é que essa vitória, né? A vitória é o sucesso. O sucesso, então, ele acontece de dentro para fora. Agora, por que é necessário falar isso, sendo que isso é uma verdade? É algo que as pessoas já sabem. Todo mundo já sabe que tem que mudar de dentro para fora, não de fora para dentro. Mas ainda tem gente meio perdida, que acha que tem que acontecer alguma coisa no país, na empresa, na família, na sociedade, na cidade, em algum lugar, para que ele tenha vitória, para que ele mude. Fala assim: no dia que nós tivermos o governante certo, nós vamos prosperar. No dia que eu tiver o patrão certo, nós vamos prosperar. No dia que eu tiver a oportunidade, tem gente que está esperando a oportunidade. Eu não sei que oportunidade é essa, mas eu encontro gente dizendo assim: o que me deixa, o que não me deixa crescer é porque eu ainda não encontrei a oportunidade. Como que é essa oportunidade? Entenda o seguinte: oportunidade aparece para quem está preparado, não é que ela aparece. Quem está preparado percebe as oportunidades que existem ao seu redor. Você pode estar do lado de uma mina de ouro. Vamos dar um exemplo simples de oportunidade assim no geral que aconteceu na história. Hoje, muitas pessoas querem muito conhecer a Cristo e ver ele pessoalmente e tal. Tinha gente naquela época que estava do lado de Cristo. E aí alguém chamou e falou assim, cara, vamos lá, o Messias veio, ele está ali, ele está pregando, tal. Fala, não, moço, eu estou cansado. Eu não quero ir agora, não. Olha só, perdeu uma oportunidade simplesmente por não ter dado atenção a alguém. Ou talvez tenha aquela pessoa que fala assim, rapaz, eu estou vendo uma esquina ali, se eu montar uma banquinha de laranja naquela esquina, eu vou ganhar muito dinheiro. Aqui em Palmas nós temos um caso desse, né? Da pessoa que montou uma banquinha ali e hoje é uma frutaria enorme, tem de tudo lá. Mas foi a esquina? Foi o negócio? Não, foi a cabeça da pessoa que estava preparada para aquela oportunidade. Então, conta-se uma história que mandaram, essa história é antiga, né? Mandaram um homem vender sapato num determinado lugar. E aí ele chegou lá e mandou uma carta logo depois, falou, olha, aqui não tem mercado, todo mundo anda descalço. E aí a empresa trouxe ele de volta.
Passado algum tempo, o patrão pensou assim, o que aconteceu lá? Aí contaram a história para ele. Ele mandou um bom vendedor, um cara que tem visão. E aí, quando ele chegou naquele lugar que ele viu todo mundo descalço, ele falou: olha, quintuplica, manda 5 vezes mais o carregamento que vocês iam mandar. O mercado aqui é grande, todo mundo anda descalço. Então, o que acontece? Duas pessoas na mesma situação viram coisas diferentes. Quero te contar uma história da Bíblia também, que você vai entender claramente. Moisés está lá, eles estão no deserto, estão esperando o momento de ver para onde vão em Canaã, e aí eles vão para Jericó. E aí ele pensa assim: antes de ir, eu vou mandar espias para andar na cidade. Vão 12 homens. Gente, desses 12 homens, só 2 voltaram com relatório positivo. As mesmas oportunidades, a mesma cidade, a mesma situação, o mesmo lugar. Dessas, Josué e Caleb, ouvindo os outros 10 falando: olha, a cidade realmente é boa, a terra é boa, mas muito anaquins, né, que são aqueles gigantes, os guerreiros são fortes e tal, tal, tal. Josué fez calar todo o povo, Josué e Caleb falou: olha, Deus nos deu a cidade, nós vamos conseguir e tal. Gente, dessa turma toda, dos que tinham de 20 anos acima, só Josué e Caleb entrou na terra prometida. Deus falou assim: esse pessoal que não acredita, tchau. Entende que a oportunidade é até algo divino, é algo que você precisa se preparar para aquilo que vai acontecer. Eu lembro que é muito interessante, né? Porque assim, é, eu, eu, eu sou um cara bom para falar em público. Não tem público que me intimida, né? Só que as pessoas acham que é simplesmente assim. Mário, fala aqui, aí eu abro a boca e Deus vai e faz tudo por mim, entendeu? Parece que é assim que funciona. Eles não leem lá que Pedro orava antes, Paulo se preparava. Existe uma necessidade de conteúdo. Mas tranquilo. Aí tem gente que pergunta assim, Mário, eu já pensei até mesmo em montar um curso de oradores e palestrantes. Boa ideia. Se você acha que eu devo fazer isso, coloca aí. Por quê? Porque tem gente que acha que é simplesmente o dom. Mesmo que Deus tenha te dado o dom, você precisa se preparar. Por quê? Aí tem gente que usa aquela frase, né? Tem os espirituais demais que falam assim, mas Deus diz, quando você for chamado na presença dos reis, dos governantes, o Espírito Santo falará. Meu irmão, depois deles terem passado 3 anos e meio na presença de Cristo, eles tinham conteúdo, entende? Aí a pessoa fala assim, Mário, eu vou pregar amanhã. Tem como você me ajudar para eu fazer uma ótima pregação? Primeira coisa, não tem como você fazer uma pregação com pelo menos 7 horas de preparação. Não existe. Não existe. Então a pessoa já se assusta. Não existe como fazer uma boa pregação sem orar, porque quem faz é Deus. Eu preciso orar e invocar o nome dele. Não tem como fazer uma pregação se você não anotar o que você vai dizer. Aí fala assim, não, mas tem gente que faz de supetão, mas não é todo dia. Entendeu? Russell Shedd falou que não existe como você pregar sobre um texto se você não ler sobre ele pelo menos 49 vezes. Então a pessoa acha muito mágico, e é assim só na igreja, não em todo lugar. Tem gente que acha assim, gente, fulano montou uma empresa, em menos de um ano ele tem um patrimônio de 5 milhões. Ninguém vê as outras 6 empresas que ele quebrou. Ninguém vê as horas que ele trabalhou até de madrugada. Tem gente que acha que acontece o mágico, né? E eu chamo da síndrome do herói. O que é a síndrome do herói? A gente acha que existe uma fórmula, um jeito mágico, que de repente você coloca um pozinho em cima ali e puf! E aí, de repente, surge o sucesso. Entende? Ele não entende o que veio antes disso. Ele quer uma solução rápida. Gente, solução rápida geralmente faz mal. Tá aí para comprovar o miojo, né? Come miojo todo dia para você ver. Eu já testei. Faz mal, viu? Eu sei como é que é. Então, a síndrome do herói é essa. Eu quero que você coloque aí o que é sucesso para você. Eu estou lendo aqui, eu estou até no computador também, né? Vendo aqui, Martinha Rios, boa noite, Mário.
Curte aí a live, olha aí, Lapada de Negócio. Curte a live, pessoal. Coloca aí. Tem várias pessoas aqui, curte mesmo, assina, compartilha, viu? Renato, tá aí. Glória a Deus, né? Pastor Evandro, um cara que foi meu professor de física, né? E tá aqui. E o Edivano coloquei aqui, gostei da ideia do curso de oratória em público. Eu acho que é uma possibilidade, viu, Edivano? Realmente eu penso sobre isso. Coloca aí o que é sucesso para você. Coloca aí no comentário o que é sucesso para mim. Sucesso para mim é isso. Ou se você tem outro nome, por exemplo, viver bem com a vida é isso. Aproveitar bem a vida é isso. Então você coloca no comentário para a gente interagir e saber o que o que o outro pensa, né? Então, coloca aí no comentário o que é sucesso para você, certo? Para que você, antes de você alcançar o sucesso, você tem que saber para você o que é, certo? Então, tem gente que fala assim, sucesso é igual de fulano de tal. Não, não. Sucesso para fulano de tal é igual de fulano de tal. Agora, para você, se você não definir bem o que é o sucesso, você acaba não conseguindo fazer isso. Uma coisa, toda pessoa de sucesso, ela alcança a excelência em alguma área, em alguma coisa que ela faz. Ela faz de forma excelente. Por quê? Olha só, você concorda comigo que muitas das definições de sucesso envolvem ganhos financeiros? Ganhos financeiros, qual é o melhor dinheiro que a gente ganha? É quando você ganha dinheiro ajudando pessoas. Esse é o melhor dinheiro ganho. Esse realmente é o melhor dinheiro ganho. Você criar um produto bom é ótimo. Você fazer um serviço de excelência é muito bom. Mas quando você ganha dinheiro porque ajudou alguém, isso é excelente. Só que aí eu tenho uma frase que diz assim, ó, a excelência custa caro e tem grande retorno. Então, tudo que você for fazer, a partir do momento que você define ter sucesso, você vai fazer buscando excelência. Faça com excelência como se fosse normal. Então, quando você for fazer agora, você vai fazer. Por que que as pessoas que vieram antes de nós aí, nos anos 80, 90, como o caso de Bill Gates, Steve Jobs e tantos outros que fizeram a história, que mudaram o rumo da história, eles fizeram com excelência. Eles precisaram gastar horas e horas fazendo alguma coisa. Eu sei, muita gente me corrige nessa hora, né? Fala assim, olha, o Bill Gates não programou necessariamente, tal. Não vou entrar nesse mérito. Eu estou dizendo que o seguinte, qualquer pessoa. Einstein passou horas e horas estudando, observando, a ponto de pensar por que a maçã cai do pé e vai para o chão. Para você hoje é simples. Para ele começou a pensar por que aquilo acontecia. E aí ele teve sucesso por quê? Porque ele se dedicou horas e horas. Então, o sucesso ele tem a ver com excelência. Sucesso para mim, um comentário aqui, é manter-se firme nos planos na qual mais na frente irá te beneficiar. Então, o que é sucesso para você? Coloca aí. Para a gente alcançar essa coisa chamada sucesso, né, a vitória, a mudança, primeiro você precisa entender, são os recursos internos que se juntam com os recursos externos. Então, por isso eu afirmo que a vitória acontece de dentro para fora. Por quê? Porque você pega os seus recursos internos e coloca, e eles começam a aparecer e se juntar com os recursos externos. Vou dar um exemplo. Eu falei de oportunidade. De repente, alguém chega para você e diz assim, cara, eu tenho esse negócio aqui e eu estou disposto a entregar ele na sua mão, prontinho, só para você trabalhar. E aí você recebe aquilo dali. Só que você não é alta performance. Você não sabe cuidar de nada, você não se preparou para isso, você não sonhou com isso. O que vai acontecer? Vai quebrar. Por que vai quebrar? Porque o negócio é ruim? Não. Outra pessoa, com outra cabeça, naquele mesmo lugar, faria a coisa explodir, faria a coisa bombar, faria o sucesso aparecer. Mas para você não estava preparado. Então, o que acontece? O recurso externo, ele precisa entrar em você um recurso interno. Então, ninguém desempenha alta performance se ele não é alta performance. Entende a diferença disso? Então, vamos lá. Ó.
A vontade de realizar seu sonho deve ser o seu despertador pela manhã. E quem organiza, produz excelência. Então, uma das coisas que não se precisa nascer desse jeito, né? Organização, chegar no horário, educação de dar bom dia ou boa tarde, falar com as pessoas. Então, tudo isso tem a ver com sucesso e acontece de dentro para fora. É quando eu decido ser alguém diferente, ser alguém melhor, certo? O interessante é que muita gente tem medos. Como é que eu venço os medos? Uma maneira mais racional e cognitiva seria: liste seus medos. Quais são meus medos? Esse. Vença um por semana. Olha que bacana. É simples. Você tem medo? Então, liste quais são. Ah, eu tenho medo. Muita gente tem medo de vender. O medo de vender está ligado à rejeição. Ele não está ligado necessariamente ao medo da venda, mas ele tem medo de rejeição. E se a pessoa disser não? Gente, se a pessoa disser não, você vai continuar vivo do mesmo jeito. Entendeu? Se a pessoa disser não, você vai para outra até alguém dizer sim. É simples assim. Só que se você tem medo de rejeição, você tem medo, o que as pessoas vão pensar quando me virem vendendo? Vão pensar que eu estou quebrado, vão pensar que eu sou pobre, vão pensar que eu estou precisando, vão me oferecer esmola. O que é isso? O medo. E aí o medo trava a pessoa. E aí ela se transforma numa barreira. A vitória acontece de dentro para fora. Então, primeiro você se visualiza vencendo, certo? Existe um processo. Ontem a gente falou sobre a semente, na live anterior, né? A gente falou sobre a semente e tudo mais, não vou repetir tudo. Mas é assim, ó. Primeiro você se visualiza vencendo, depois elabora uma estratégia que dá certo, e aí você executa com excelência. Então, 3 passozinhos simples. Se você não acorda pela manhã vendo você vencer naquele dia, o que pode acontecer? Os seus medos tomarem conta do seu dia. Por isso você precisa de recursos internos. Os recursos que você precisa ativar no seu dia, eu digo que pelo menos a pessoa tem que ativar os recursos internos 5 vezes ao dia. Pelo menos 5 vezes ao dia. Vou já te falar o que são os recursos internos. Mas principalmente você precisa entender que você precisa ativar os recursos internos para vencer. E aí você se visualiza vencendo e você só consegue se visualizar vencendo quando você ativa esse recurso interno. Tem gente que você fala assim, fecha o olho e imagina você vitorioso, ganhando, e as pessoas te aplaudindo, ela não consegue visualizar. Por quê? Por causa dos medos, por causa das crenças, por causa da... Então essa pessoa está estagnada. E aí o que ela precisa fazer? Visualizar-se vencendo. E antes de visualizar vencendo, ela precisa ativar o recurso interno, certo? O que são os recursos internos, né? Eu vou exemplificar da seguinte forma. Imagina que você está no fundo do poço. Por algum motivo você foi parar no fundo do poço, apesar de ser só uma metáfora, né, uma alegoria, não sei qual é o nome para isso, né? E aí você foi parar no fundo do poço. E aí você percebe o seguinte, você está no raso ali, né, tem pouca água no poço, você não está se afogando, você olha para os lados e aí quando você olha para cima, você percebe que um pouco acima da sua cabeça existe uma corda. Mas mesmo você pulando com toda a força, você não consegue alcançar essa corda, certo? Isso é uma metáfora. Aí, você pensa o seguinte, cara, eu vou precisar de alguma forma ir um pouco mais além para conseguir alcançar a corda. E a corda, ela pode me levar para fora, né? Eu subindo por ela, eu vou para fora. Isso é o recurso interno. Por quê? Uma pessoa que está mal emocionalmente, ela cada dia ela vai baixando a autoconfiança, a segurança, a vontade de vencer, né? Você pega pessoas assim, você não tem vontade? Fala, não, eu já perdi meus sonhos, eu não quero mais tentar, eu já tentei outras vezes, perdi, tal. Ou seja, essa pessoa já não quer mais pular para tentar pegar a corda. E aí, essa força propulsora, ela precisa ser ativada. E aí você não tem como ativar através de recursos externos. Ou seja, se você tiver mais ou menos dinheiro, não vai fazer com que você sinta felicidade. Se você tiver mais um ou dois carros, isso não vai ajudar você a se motivar.
Então, você precisa de recurso interno para poder se motivar. Eu, por exemplo, eu estou usando isso, né? Inclusive, eu estou montando um grupo para quem quiser crescer comigo, né? Tá até aí já eu vou até checar aqui, ó, já tá aí nos comentários, não é no comentário, é tipo na descrição do vídeo, né? Eu já coloquei aí. Tem grupo do Telegram, t.me/mariosfera. Esse grupo, eu estou trabalhando com desenvolvimento pessoal. Então, por exemplo, eu consegui ir à academia porque eu estou colocando essas coisas que eu estou aprendendo em prática de inteligência emocional. Só saber inteligência emocional muda a vida de alguém? Não, não muda a vida de ninguém. Agora, quando você coloca em prática, define o resultado e vai atrás, isso sim. Então, eu estou lá na academia, né? E aí, na academia, eu estou com dificuldade. A instrutora passa lá, ó, você vai fazer, eu não sei como é que é o nome do exercício, mas você pega um peso em cada mão e você vai, tem que baixar e levantar. Gente, é um exercício muito simples. Agora, para um cara que está assim, acima do peso, deixa eu ver, semana passada eu não fui na academia, semana retrasada eu não fui na academia, com isso fizeram mais ou menos 2 anos que eu não ia na academia. E aí eu preciso de motivação. Como é que eu faço então? Recurso interno. Nessa hora não adianta se meu carro está estacionado lá fora, nessa hora não adianta quanto eu tenho na minha conta bancária, não interessa se eu sou concursado ou não, não importa de que família eu sou. Por quê? Porque a questão está aqui, ó, na cabeça e no coração. Como é que eu ativo o recurso interno? Então eu parei um pouquinho, fiz esses exercícios que eu vou te passar daqui a pouquinho, e aí, rapaz, eu fiz o exercício tão rápido que foi uma benção. Por quê? Porque eu ativei o recurso interno. O recurso interno se juntou com o recurso externo e aí eu tenho um resultado. Entende a diferença? Mesma coisa para comer menos, né? A pessoa diz assim: ah, se você quiser emagrecer, é só comer menos. A questão é como comer menos. Essa é a grande questão. E aí está no emocional. E nesse grupo a gente vai tratar disso também, tá bom? Então, quem quiser entrar, é gratuito, não tem nada para comprar lá, tá? Você pode entrar tranquilamente, mas entre, porque quem está lá vai crescer junto comigo. Anda comigo que é sucesso, tá bom? De verdade mesmo. Então, o que são os recursos internos? Os recursos internos são principalmente a sua farmácia interna. Quem aprende a ativar os recursos, fazer ativação de recurso, não adoece com tanta facilidade. Tem muita facilidade de sarar quando porventura adoecer. Gente, faz muito tempo que eu não sei o que é adoecer. E quando adoece, é rápido. Eu vou fazer doação de sangue, porque eu já disse, olha, eu quero doar meu sangue, eu vou lá 2, 3 vezes por ano. Eu chego, vou lá para aquele biombozinho, né, lá. Eu chego, faço a doação de sangue, saio e tem gente que ainda está lá. Por quê? A saúde tá muito bacana. Então, o que é isso? Ativação de recurso. Testosterona lá em cima. Não preciso tomar. Quando faz o exame, a testosterona está lá em cima. Por quê? Ativação de recurso. Ativação de recurso te faz viver o dia melhor, te faz conseguir encarar de uma forma diferente o dia. Então, ativação de recurso. E o que é a ativação de recurso? Né? Como é que eu faço? Como é que é esse exercício? Como é que isso funciona? É tão simples que quando eu te falar, pode ser que você diga até que já sabia. Por quê? A ativação de recurso ela tem a ver, primeiro, com você se conhecer. Como é que é você se conhecer? Você precisa conhecer a si mesmo. Como é que você gosta de relaxar? Porque tem gente que tira dia de folga e ele não consegue saber o que ele gosta de fazer na folga. A pessoa é um trator, ela trabalha 24 horas por dia, ela não consegue parar. Então, a ativação de recurso ela tem a ver também com você se conhecer, certo? Mas isso não tem a ver com a fisiologia em si, mas para você acessar a sua fisiologia, seus recursos internos, você precisa aprender a se conhecer. Então, o que te deixa nervoso? O que te deixa calmo? O que te deixa alegre? O que te motiva a ir para frente? O que te faz querer alcançar novos resultados? Tudo isso é se conhecer. Tem gente que no dia de descanso gosta de ler um livro, tem gente que gosta de ir pescar.
Gente, se eu for pescar num dia de descanso, no outro dia eu estou mais zangado do que quando eu fui, porque não é minha praia pescar, certo? Se um dia eu precisar trabalhar pescando, eu posso até fazer isso, mas não é uma coisa que eu queira fazer como descanso. Tem gente que gosta de dormir, tem gente que gosta de assistir filme, tem gente que gosta de bater perna, né? Então, cada um tem um jeito de descanso. Descubra qual é o seu. Segunda coisa, é a ira, ela aciona a memória. E a ira também aciona a sua força. Então, por exemplo, fazer atividade física não é só uma questão de fazer caminhada ou não, ir para academia ou não. Mas é uma forma de você ativar o seu instinto, né? Para que ele te impulsione para frente. Então, eu vi um caso esses dias da empresa que colocou um saco de pancadas, né? Para que a pessoa, primeiro, quando você não está vendendo, você vai lá e bate no saco de pancadas para você ativar a ira, né? Ativar você mesmo. E também quando você está atendendo aquele cliente que não é muito bom e você vai lá e desconta no saco de pancadas. Então, isso também chega a ser ativação de recurso. Agora, como é que a gente faz? A gente faz do jeito mais primitivo, né? Ativação de recurso para que o seu corpo ele reaja positivamente, que é você ativar a ira realmente, vibrar com cada vitória, pequenas vitórias você vibra. Quando você vai fazer alguma coisa, né? Você fala assim, hoje vai ser incrível. Isso é ativação de recurso. Você ter motivos de gratidão, ou seja, você agradecer, falar, Deus, obrigado pelo sol da manhã, obrigado pela minha casa, obrigado pelo que eu tenho, obrigado pelo que o Senhor me deu, obrigado por Cristo que morreu por mim, obrigado pela família. Então, isso também ativa o recurso. Uma pessoa agradecida, ela tem muito mais chance de ter um dia mais feliz do que alguém que não é agradecido, certo? Então, a ativação de recurso faz isso. Quando qualquer coisa que esteja ruim do lado de fora, você precisa procurar a causa dentro. Tá tudo aqui, ó. Tá tudo no coração. Quando eu digo que a vitória acontece, o sucesso, né, acontece de dentro para fora, eu quero dizer também o seguinte: aquilo que está dentro influencia o que está fora. Você já percebeu que muitas vezes você acha que alguém está com raiva de você? Você já percebeu que você acha que você chega numa roda de conversa e você acha que as pessoas estavam falando de você? Isso tudo tem a ver com o que está dentro. Porque se você tem raízes de rejeição, você vai acabar pensando que todo mundo te rejeita. A pessoa pode querer te ajudar, mas ela não consegue, porque o jeito que você se vê reflete, bate lá na outra pessoa e volta como se os outros estivessem te rejeitando. Gente, quando você perde a cabeça, quando você se ira, porque outra pessoa fez alguma coisa, você precisa repensar sobre como você se vê. Isso é um processo. É um negócio que acontece no longo prazo. Mas eu não posso dar ao outro a chance de me tirar do sério, de me irritar. Por quê? Porque eu preciso me conhecer, saber qual é o meu valor. Então tá bom. A vitória acontece de dentro para fora, eu preciso ativar os recursos. Eu quero saber, em primeiro lugar, se existem perguntas, né? Se tiver pergunta, coloca aí no chat, por favor. Se tiver elogio, se tiver frase, coloca aí também, tá bom? Então, estou aguardando aqui as perguntas, né? Com o que eu trabalho? Eu trabalho com análise comportamental. O que me levou a trabalhar análise comportamental? É porque, assim, ó, eu sempre quis ajudar as pessoas. Eu não sabia como. Então, imagina assim, ó, eu fiz a minha decisão por Cristo aos 17 anos de idade. Hoje eu tenho 37, tem exatamente 20 anos. Foi 90, né? Já está fazendo 21 anos. E aí, o que acontecia? Como bom batista, nós íamos evangelizar nos bairros pobres. E eu lembro, lá em Miracema, fiz a minha decisão na Assembleia de Deus, do CA de Seta, lá que ficava perto do ponto de apoio, mais conhecido como ponto de apoio. Hoje ela está na mesma avenida, só que mais em cima. E eu me firmei mesmo na primeira igreja batista em Miracema. E aí nós íamos evangelizar.
E a gente chegava naquele lugarzinho pobre, e todo mundo ali, aqueles meninos tudo melequento, barrigudo, correndo pelado ali, e a cena do caos. E aí você percebe que você quer ajudar as pessoas. Lógico que o evangelho ajuda, né? Ele faz a transformação. Só que tem gente que não aceita o evangelho, justamente porque ele quer algo que seja mais próximo dele, né? Ele acha o evangelho muito longe. E eu tentava ajudar as pessoas, não sabia como. E aí, muitas vezes, principalmente a pessoa que está numa situação ruim, ela acha que dinheiro resolve o problema dela. Dinheiro não resolve o problema de ninguém, certo? Se você não sabe quem é, o dinheiro não te ajuda. Ele só mostra quem você é. E nisso eu fui no Nordeste, no Goiás, no Distrito, em vários outros estados, eu trabalhei muito com evangelismo. E eu acho que até hoje eu já devo ter ganho mais de 20 mil pessoas para Cristo. É uma coisa incrível. Mas ainda assim faltava a questão emocional. Por quê? O evangelho ele até trabalha o todo, mas nem todo mundo que prega o evangelho sabe trabalhar o todo. Nós somos feitos de espírito, alma e corpo. Então, o espírito ele é renovado. E a alma? A alma, ela é o piloto, né? Ela é a junção entre a carne e o espírito. E, por exemplo, quando uma pessoa não consegue trabalhar o corpo, é porque ela não entendeu que ela é feita de espírito, alma e corpo. Nesse sentido, tem muita gente que não consegue perdoar. Lógico que quando a pessoa ora e pede ajuda a Deus, a Deus ajuda a pessoa a perdoar. Na verdade, só quem consegue restaurar a alma é Deus. Não existe outra pessoa que consiga. Até pouco tempo eu achava até que quem estava com depressão ia fazer terapia, né, fazer algum tipo de tratamento assim com o médico, ele curava da depressão. Eu não, e aí eu descobri que não, que a pessoa não cura da depressão, ela aprende a lidar com ela. Olha que interessante. Então só Deus consegue ajudar uma pessoa realmente a sair da depressão. E aí eu comecei a estudar sobre essa questão do ser humano, estudando sobre o ser humano, por que, que a pessoa pensa como pensa, por que, que ela faz o que faz, porque ela deixa de fazer o que ela acha correto. Então isso começou a me chamar a atenção. Eu falei, para ajudar uma pessoa, você tem que entender sobre espírito, você precisa entender sobre alma e você precisa entender sobre corpo, certo? Por isso surgem os julgadores, porque tem gente que entende muito sobre corpo, o professor de educação física, o médico e tal, ele fala assim, olha, toma vergonha de sua cara, para de comer tanto, toma os remédios do jeito que tem que tomar, e não sei o que e tal, porque ele só conhece o corpo. Tem a pessoa que só conhece a alma. Ele fala assim, olha, sua alma está doente, e não sei o que e tal, solução que é bom não aparece, mas... E tem gente que só entende do espírito. Ele não entende que a pessoa é feita de alma e corpo também. Fala, não, irmão, é só orar. Gente, quando eu ouço alguém dizendo assim, olha, é só orar, uai, então por que, que Deus fez espírito, alma e corpo? Por que, que não fez a gente só de espírito? Né? Então, existe sim uma necessidade da gente trabalhar os três. Nós somos feitos de espírito, alma e corpo, e um não invalida o outro. Se você vive num corpo, que eu espero que todo mundo que esteja assistindo aí viva num corpo, você precisa aprender a cuidar do seu corpo. Você precisa aprender a cuidar da sua alma, você precisa aprender a cuidar do espírito. Vou te dar um exemplo simples de pessoas que precisam cuidar do espírito. Tem gente que diz assim: eu não acredito em Deus. É um direito seu. Meu amigo, você acredita do jeito que você quiser. E eu respeito isso. Mas a história mostra o seguinte: todo mundo que tenta fazer o bem é atacado pelo mal. Por quê? A Bíblia diz: o mundo jaz no maligno, né? Morreu no maligno. Aqui é mais fácil fazer o mal do que o bem, digamos assim. É como a correnteza, né? É mais fácil você descer o rio do que subir. Então é mais ou menos nesse sentido. Se tem alguém querendo subir, quem está descendo vai tentar empurrar também, porque ele fica feliz com quando dá errado. O mal fica feliz quando dá errado. Aí a pessoa não tem uma vida espiritual. O que, que vai acontecer? Ela vai acabar sentindo essa batalha e ela vai tentar trabalhar no âmbito espiritual com armas naturais, com armas carnais. Tem como? Não. Aí você vê tanta gente que quer fazer o bem e não consegue. Por quê? Porque falta
o essencial, a força espiritual que vem de Deus, que é a nossa fonte. Entende? Então, quando eu digo que acontece de dentro para fora, primeiro você precisa mudar o que está aqui nessa cachola. Ó. A sua mentalidade precisa mudar. Entendeu? Ela precisa evoluir, ela precisa avançar. Você precisa de informação, informação de qualidade. Então, se você assistir essa live e você simplesmente sair daqui com a seguinte ideia, que é uma pergunta que eu vou te fazer: de onde você bebe? De onde é a sua fonte? Onde você se alimenta, né? Porque tem gente que fala assim: não, meu alimento é Deus. Ok, mas está sendo mesmo? Porque Paulo dizia isso, mas ele se alimentava de Deus. Ele jejuava, ele orava, ele buscava na fonte. Tem gente que diz que crê em Cristo nunca nem lê a Bíblia. Como é que se você diz que crê numa coisa que você nunca leu? Claro, não, você fala assim, não, mas eu creio em Cristo, né? Não é na Bíblia, né? Sim, mas imagina que você diz que Cristo é seu Senhor e você não lê a Bíblia. Como é que isso é meio conflituoso, né? Então, ou tem gente que diz que crê em Cristo, mas não ora, não fala com ele, não jejua. Então, é incongruente. A pessoa, na verdade, está só usando para se defender. Então, qual que é a ideia? É você definir onde é a sua fonte, de onde você bebe. Quais são os livros que você lê? Que aqui precisa de informação. Aqui precisa você instalar alguns programas aí para rodar. Então, onde você lê? Onde é que você se alimenta? Né? Onde é que você tem a força diária para andar, para se mover, para fazer, para ir em busca, para continuar sonhando? Por isso, muita gente perde o sono, porque ele não sabe de que fonte ele bebe. Então, você fala assim, eu bebo da fonte de Deus, direto do altar. Ótimo. Mas faça isso com excelência. Não faz isso de qualquer jeito. Livros, leia bons livros, assista bons filmes, ouça boa música, né? E eu, particularmente, ouço só, né, mais a música gospel, né? Eu não sou, na verdade, muito ligado em música. Então, veja o que você come, veja o que você bebe, né? Veja as companhias com quem você anda. Por quê? Porque tudo isso pode até te influenciar e te ajuda. Tá certo? Bom, como não tem perguntas, eu quero dizer que amanhã tem live de novo. Amanhã, deixa eu ver qual que é o tema aqui, eu anotei. Amanhã a gente vai falar sobre. Já te falo aí. Amanhã tem live novamente. Não se esqueça de participar do grupo, tá bom? Amanhã nós vamos falar sobre foco e resultado. Foco e resultado. Como ter foco? E ter foco no lugar certo. Porque tem gente que tem foco no lugar errado. E como ter o resultado através do foco que você tem. Porque tem gente que tem foco, foca demais, mas não tem resultado nenhum. Então, eu vou ensinar para você, ou pelo menos passar, né, aquilo que eu sei a respeito do que eu aprendi, tá bom? Então, participe do grupo do Telegram. Essa semana tem live até sexta-feira, né? Hoje é terça, tem live quarta, quinta e sexta, sempre às 8h37 da noite. Eu conto com você. Gente, não esqueça de dar like nesse vídeo e comentar, porque o YouTube ele entende que esse vídeo é importante. Outra coisa, nós precisamos chegar a 1.000 inscritos. Falta pouco. Nós já temos 500, né? Então, nós já temos 500. Então, eu preciso que você se inscreva, ative o sininho aí. Eu estou lançando vídeo todo dia, praticamente todo dia. Às vezes eu lanço mais de um por dia, né? Então, eu quero que você me ajude nisso daí. Curta os vídeos, compartilhe, comente, mande para os seus amigos. É um material gratuito de alto valor que faz total diferença na vida das pessoas. Eu tenho recebido muito feedback positivo, principalmente de uma série que eu criei chamada Liberdade. Essa série está no meu canal, numa playlist, né? São 5 vídeos. Então, mande essa playlist para os seus amigos que você quer ajudar. Eu tenho absoluta certeza que vai despertar a consciência de muita gente, tá bom? Que Deus abençoe. Muito obrigado para quem ficou até agora. Muito obrigado para quem assistiu. Qualquer dia desse eu ponho essa live no ar. Não vai ficar no ar ainda, mas depois eu vou colocar ela qualquer dia aí. Vou ver, tá? Mas que Deus abençoe e até uma próxima. Tchauzão.